Amém? Amados, abra lá no livro de 2 Reis, vamos falar sobre Naamã, vamos falar sobre servos, vamos falar sobre mergulho, vamos falar sobre o homem, vamos falar sobre o status do homem, vamos falar sobre diversas coisas e o que mais o Espírito Santo quiser colocar no nosso coração nessa noite. Santo e eterno Deus, coloco na presença do teu povo, Senhor, tua igreja, Senhor, os teus amados, os teus queridos, os escolhidos, Senhor, para nós podermos ministrar a tua palavra, Senhor, que eles possam abrir os ouvidos e olhos espirituais, para que eles possam perceber, Senhor, a sua voz dentro deles, e o Senhor manifeste o teu poder e a tua glória sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amados, 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era homem herói, valoroso, porém leproso. Bom, a palavra de Deus fala a respeito, é uma história, uma fatia aqui da história de um homem, de um grande general, um grande guerreiro, que era famoso, né? E diante do Senhor dele, ele era como assim, falar de Naamã é como se a gente falasse de um primeiro-ministro, sabe? Então existia ali o rei, e depois abaixo do rei tinha Naamã. Naamã era um cara que venceu guerras, ele entregou vitórias para o rei dele. E não foram poucas vitórias, foram muitas vitórias. Homem de muito respeito, a Bíblia diz aqui que ele era um cara de respeito e um cara de valor, muito valor. Aparentemente Naamã tinha uma vida até que perfeita, né? Mas aí, logo no final lá tem um porém, né? Porém, leproso. A gente já sabe onde essa história vai chegar, talvez a grande maioria já conheça. Mas o que a gente quer aqui é descortinar talvez alguns aspectos da vida de Naamã, onde a gente vai poder compreender um pouquinho da cabeça dele, de como realmente, o que Deus estava querendo com tudo aquilo, e Deus não só usa os servos, mas usa o profeta Eliseu, como usa um rei. É uma história, sabe aquelas histórias assim? Como toda história, né? Quando você vai mergulhar para você poder estudar, você fala assim, é muito difícil você se deter a um tema só. Minha esposa que briga comigo, se detém a um tema, trabalha isso o tempo todo, porque você vai nos desdobramentos e quando você vai, você encontra ramificações daquilo que você está encontrando, e você fala, puxa, que coisa maravilhosa, e é correlato ao que você está dizendo, mas talvez não é para aquele momento. A Bíblia é assim, irmãos. A Bíblia é assim, é um livro tão maravilhoso, tão denso, com tanta propriedade, com tanta riqueza, que você fica assim, como é que eu faço para me manter nisso? Puxa, seria bom falar isso para a igreja, seria bom ensinar isso. Aí você fica pedindo para o Espírito Santo sabedoria, habilidade. E eu quero que Deus hoje nos dê essa graça para que a gente consiga alcançar o objetivo. E eu quero que você olhe para esse texto, para essa história, tentando se reconhecer nela em algum aspecto. Talvez em não toda ela, mas em alguns momentos eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida, porque o entendimento disso vai produzir em você transformação, e a gente vai enxergar à luz da palavra que tudo converge para o Rei, tudo converge para o Rei Jesus, tudo, e Deus é maravilhoso com isso. O homem habilidoso, o homem de riqueza, de porte atlético, comandava exército, né? Eu até separei aqui um nome a nível de curiosidade, quer dizer, ele comandava Degalim, e Degalim eram milhares e milhares de homens. O termo para ele era assim, havia homens que comandavam 10, havia homens que comandavam 100, havia homens que comandavam 1000, e havia homens que comandavam milhares de milhares. Esse era Naamã, ele não era qualquer um. Ele não era só um general, ele não era só um cara que comandava, ele trazia vitórias para o rei dele, e ele tinha o galardão dessas vitórias na vida dele. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E a lepra, biblicamente falando, naquele momento, equivale a uma doença incurável.
Era uma doença em que aquele que estava leproso ficava fora da cidade. Ele estava enfermo, né? Então ele não tinha mais relacionamento. E a Bíblia diz que esse Naamã, ele tinha tudo isso, porém, ele estava leproso. Então ele estava dando os primeiros passos, enfrentando a doença, né? A pele dele começa a cair, começa a desfalecer, os ossos vão se enfraquecendo e vai apodrecendo. A lepra apodrece. Toda lepra, toda doença maligna, ela vai deteriorando o ser humano, ela vai acabando com as forças dele, ela vai minando as forças do ser humano e vai fazendo com que ele define, né? E isso era o contexto de Naamã, um cara com muita graça diante do Senhor dele, porém leproso. E ele tinha no coração dele essa questão de: estou leproso, estou enfermo, e agora? Eu queria pontuar aqui que uma das principais motivações do homem é fazer parte de uma roda chamada interna, é fazer parte de um grupo seleto, né? Um grupo de pessoas especiais, com poderes especiais, né? Que brilham o tempo todo. Naamã, ele frequentava essas rodas, sabe? Ele era um cara que ele era bem visto. Ele chegava, ele tinha respeito, né? E é muito comum hoje as pessoas olharem para determinados grupos sociais e elas falam: eu quero fazer parte desse grupo social, porque quem pertence a esse grupo social, ele chegou, ele é. Ninguém tem dúvida de que ele é. Então, dependendo da roupa que você veste, dependendo da forma como do carro que você tem, dependendo de onde o seu filho estuda ou qualquer outra coisa assim, você pertence a uma certa classe social. E o homem, ele briga hoje, né? É do ser humano o tempo todo querer fazer parte de um grupo seleto, de estar ali em evidência, né? E de alguma forma assim, chamando a atenção. É fácil, a gente hoje olha para a rede social, o que a gente vê? A gente vê pessoas, né? Pessoas que mostram um estilo de vida do qual parece que você nunca vai chegar. Né? Você abre uma revista, né? Você senta num consultório, acho que hoje quase não tem mais, mas você abre lá uma revista Caras, né? Tinha a Ilha de Caras, e tem ainda a Ilha de Caras? Tem? Tem a Ilha de Caras lá, e aí você abre a revista, aquela família perfeita, aquela mulher com um voal, aquele marido forte, aquela coisa, né? Aquele vento, Aí você fala, aí você olha para a sua roupa, você olha para a dela, às vezes você olha para o seu marido, você olha para o marido dela, né? Aí quando não, você olha para a mulher, aí tu olha para a tua mulher, aí você fala, não pertenço. Eu não estou fazendo parte desse grupo seleto. Como é que eu faço para fazer parte desse grupo seleto? E às vezes você começa uma busca frenética na sua vida para pertencer, né? Para pertencer. Mas a lepra aqui, no caso de Naamã, e às vezes até no nosso caso, no caso de Naamã, ela era aparente. Mas eu quero que você compreenda que há lepras na vida do ser humano que elas não aparecem. Elas também não matam você, mas elas minam quem você é. Porque elas estão o tempo todo dizendo que você não é. O tempo todo elas dizem assim, você não é. E aí você fica em crise e chateado, porque às vezes toda a tua busca, ela se concentra em você se tornar alguém para provar alguma coisa para o outro. O tempo todo você está buscando para provar alguma coisa, né? É uma busca incessante, é uma prova atrás de uma outra prova. Se você parar para pensar, o aparente sucesso do ser humano, ele não faz dele um modelo para você acompanhar. Não faz, irmão. Nenhum sucesso na face da terra faz dessa pessoa um modelo para você ser acompanhado. As pessoas mais importantes artisticamente falando, né, a gente vê, são todas elas frustradas, todas elas emocionalmente desgastadas, cansadas. O ser humano não foi feito para fazer sucesso. O ser humano foi feito para adorar. Glória a Deus. Você não foi feito para ser notado. Quem tem que aparecer na sua vida é Jesus. A gente canta e a gente fala, né, que Ele cresça e eu diminua. E quando o ser humano entra nessas crises assim,
né? Ele fica, e nós precisamos disso. Isso desde o Velho Testamento, irmão. Desde o Velho Testamento, a gente dá um jeito de levantar um ídolo. A gente dá um jeito de levantar alguém que a gente possa dizer assim, oxe, eu vou seguir fulano, não, é meu ídolo, né? E os nossos ídolos morrem de overdose, né? Não é assim? Tem até uma canção, né, de quem é? Renato Russo, Cazuza, sei lá. E é verdade, os ídolos morrem de overdose. As pessoas que a gente fala, puxa, esse era o cara, o Michael Jackson, morreu porque caiu uma fagulha de fogo no cabelo dele. Você sabia que é por causa disso? Quando ele fez aquela propaganda da Pepsi lá, da Pepsi. Aí ele tomou uma droga tão forte para tirar as dores, que ele não conseguiu se largar mais daquela droga. E dali foi um trampolim para o outro. Cada vez uma droga mais forte, para dormir, mais forte. Até que ele tinha um médico com ele acompanhando o tempo todo. E o cara dava coisas pesadíssimas para ele e ele não aguentou. Morreu. E o Elvis morreu, né? Apesar de as pessoas falarem que Elvis não morreu. Mas ele morreu. Infelizmente, eu gosto do Elvis. Era um cristão também. Era um cara que cantava as músicas cristãs. Tinha uma boa música. Naamã era um cara de sucesso. De muito sucesso. Porém, leproso. É um cara que, se ele chegasse aqui nos dias de hoje, ele certamente chamaria atenção, porque ele não andava sozinho. Ele era muito bem guardado, porque ele era um homem de evidência. Em um determinado momento da palavra de Deus, a gente vai ver aqui na história, em que a serva que tinha sido capturada em guerra, depois nós vamos falar sobre essa serva, dá um conselho para Naamã. Naamã, é o seguinte, lá em Israel, tem um homem que se ele orar por você, você vai ficar são. Vamos ler. Diz o texto assim, no 2. E saíram tropas... Só um minuto. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a esta, a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Vamos parar aí por enquanto. Bom, o texto diz aí, só para esclarecer para você, quando um rei manda uma carta para um outro rei, que eles não são inimigos, o rei que está mandando tem aquilo por feito. Então essa é a regra. Então é a mesma coisa que o governador do estado chegar numa secretaria e falar assim, você pode, por favor, colocar essa pessoa numa vaga? Alguém em sã consciência vai negar? Não, né? Por quê? Porque é o pedido do chefe. Ele só está usando de gentileza. Mas o poder para impor ele tem. Mas ele não impõe. Porque são reis, os dois, e precisa haver acordo entre eles. Paz. E esse rei, quando Naamã fala para ele, a minha serva me disse isso, tem uma menina lá que ela disse que tem um profeta, e se eu for no profeta eu vou ficar curado. Primeira providência que Naamã toma, ele pega dinheiro. E vendo aqui os ciclos de prata, um ciclo de prata equivale a 70 quilos de prata. Então ele não levou pouca grana, ele era milionário, ele era rico. Ele era muito rico. Então ele levou uma grana pesada lá para o outro rei e chegou na frente do outro rei, no rei de Israel, e falou, aqui é a carta do meu rei. E ele lê a carta, e o rei de Israel, a gente vai ler aqui na sequência, ele lê a carta e rasga as suas vestes, porque ele fala, se eu não atender, esse cara está querendo guerra comigo, sou eu acaso o profeta que pode curar alguém? Não. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta,
rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, e vede quem busca ocasião contra mim. Né? Esse texto não tem muita lógica quando você não sabe que a regra é atender o pedido. Naamã levou muita grana, né? O que Naamã esperava? Naamã esperava que o tratamento com ele fosse diferente. Porque ele era digno de uma posição, ele era digno de um status. É como se ele fosse tratar a lepra dele num outro país, como se a gente saísse daqui e fosse numa outra nação, encontrar com um especialista, com a carta do presidente do país, falando: olha, me cure, porque o meu presidente está dizendo para você que você tem que me curar. Mas a gente vai ver ao longo da história que o que a palavra de Deus está dizendo é que a menina, a escrava, disse: não é para você ir para o rei, é para você ir ter um encontro com o profeta. Naamã, ele não precisava ter ido procurar o rei de Israel. Talvez esse fosse o melhor caminho, né? E praticamente em todas as nações, né, existe uma cultura onde os deuses servem os homens. E isso precisa ser bem entendido, porque senão você não compreende as relações que a gente tem com o nosso Deus também. Porque normalmente funciona assim: eu faço e Ele me dá, eu pago e eu ganho. Se eu for e fizer, eu tenho. Na minha antiga fé era assim. Então era muito por obras. Então a gente dispensava recurso, porque dispensando recurso eu sabia que eu poderia ter prosperidade. Eu dispensando um monte de coisa eu recebia. Existe uma troca. As pessoas hoje pagam penitência, andam de joelhos, sangrando. Por quê? Porque eu estou pagando uma penitência e mediante essa penitência eu vou obter alguma coisa. Então Naamã, ele tinha essa cultura dentro dele, e o homem até hoje tem essa cultura, que ele chega, ele pode pagar, ele pode trazer uma oferta, que ele pode trazer alguma coisa e de repente Deus se torna servo dele. Não funciona assim. Nosso Deus, ele não é um Deus domesticado. Ele não é um Deus onde você domina Ele, ou que você consegue bloquear quem Ele é. E Deus não se torna nosso devedor em momento algum da nossa vida. E Naamã tinha isso como natureza na vida dele já. E às vezes é importante você parar e refletir um pouco, antes da gente começar a entrar nas questões dos mergulhos, é se a sua relação com Deus, ela está sendo uma relação de amor, não uma relação de: poxa, eu preciso estar, porque se eu não tiver, alguma coisa vai cair na minha cabeça. Não é uma relação que o Senhor tem desenvolvido com a igreja dele, uma relação de julgo ou de juízo, aonde você está aprisionado, preso, porque, não, se eu não fizer, alguma coisa vai cair na minha cabeça. A gente tem falado e ensinado que, diante de Deus, nós podemos permanecer por causa da graça. E a recomendação da menina é: não vá lá no profeta. E interessante você falar assim que só houve uma sucessão dentro da palavra de Deus, que foi Elias entregou a sua unção para Eliseu. Foi a única sucessão que houve de unção de um passar para o outro. Porque normalmente Deus levantava o sacerdote, se troca o sacerdote, mas o profeta, Deus quem levanta. Então não era natural em que Eliseu tivesse a unção de Elias. Mas tudo isso é pré-figura de quem Cristo, de quem João Batista é, de quem Jesus é. E quando você olha o ministério de Elias, você percebe, não vai chover 3 dias, 3 anos, sem chuva. Ele tinha um ministério de Elias, igual de João Batista. Ele veio anteceder alguém que ia ter uma relação um pouco mais genuína com Cristo. Elias, semelhante a João. Eliseu, semelhante a Jesus. Então esse é um momento onde que a gente percebe que, quando essa menina fala: vá lá até ao Senhor que existe lá, que era o profeta Eliseu, e ele certamente vai curar você. Ela está dando praticamente uma recomendação e apontando já. A Bíblia, ela é tremenda por isso, que ela começa a apontar o Evangelho, ela começa a apontar quem Jesus
é no nosso meio. Jesus é aquele que cura a nossa lepra. Não aquela que está na carne, que está aparente, mas é aquela que está dentro de nós e às vezes está impregnando a gente e não deixando a gente fluir na presença dele. A lepra da religião, a lepra da falta de fé, a lepra da incredulidade, a lepra do medo. São muitas coisas que aprisionam o ser humano. E era interessante que ele era um homem de muita autoridade, muito poder. E ele precisava ir ter um encontro com alguém que não era. Não era tudo isso, não estava num palácio, não estava num lugar. E Eliseu, Eliseu ele era como Jesus, ele vivia no meio do povo. Normalmente os profetas eles tinham um canto, um lugar, tal. Mas Eliseu não, era um cara acessível. Ele estava sempre no meio do povo, ele sempre estava ali, cumprindo o propósito dele, o chamado que Deus tinha dado para ele. Ele era um cara de relacionamento, você conseguia ter acesso a ele. Tanto é que a menina falou, vai lá que tem esse cara e ele vai fazer uma coisa tremenda na sua vida. O texto segue dizendo o seguinte, que sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou suas vestes? Deixa ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Pronto, aqui a gente já tem uma treta. Porque o profeta, ele nem aparece. Ele está dentro da casa, ele já sabia que Naamã vinha, falou, fala para o Geazi, fala: Geazi, vai lá fora, manda ele tomar 7 banhos aí no Jordão, que era um rio mal cheiroso, fedido e sujo, e ele vai ficar bom. Era tudo que precisava para deixar Naamã indignado. Fazer uma coisa escandalosamente simples, uma coisa que não custava nada para ele, mas que ia mexer com quem ele era. E nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos orgulhosos. Tem hora que a gente precisa parar e falar: não, é verdade, sou orgulhoso. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, eu estou sempre me protegendo, eu estou sempre me privando de me revelar a minha natureza humana pecaminosa. O que Deus estava começando a fazer na vida de Naamã era identificar nele, dizer para ele assim: não é porque você está nessa condição que eu tenho que tratar você diferente do que eu trato com os outros. Não é porque você está, às vezes, com contas enormes na sua vida, dívidas, dificuldades de relacionamento, que eu tenho que tratar você diferente dos outros. E isso mexeu muito com o brio dele, porque tem coisas que mexem no nosso brio, não é verdade? Tem coisas que nos deixam desconfortáveis, porque nos revelam a nossa natureza. E o que Deus sempre coloca no nosso coração, no meu coração, é assim: você precisa ser quem você é o tempo todo. E as pessoas, de alguma forma, elas sempre querem alguém inatingível, alguém inacessível, porque isso faz bem, Faz bem a gente ter alguém que eu possa admirar um tanto que eu não perceba que ele é homem. Porque se eu começar a perceber que ele é muito humano, que ele é muito igual, eu não vou conseguir me relacionar com ele. Eu preciso de alguém que está muito acima de mim para eu poder segui-lo. Nós somos assim. Os pop stars que estão por aí, eles fazem sucesso por causa disso, porque são pessoas inatingíveis. São homens cristãos, às vezes, inatingíveis. Pessoas que você não conhece o cheiro, pessoas que você não conhece como é o dia a dia, pessoas que você não conhece como é. Pessoas que estão longe, e às vezes a gente acha que está perto. Jesus, ele era esse homem que estava esbarrando em todo mundo,
que ele vivia no meio do povo, ele vivia pregando o evangelho. Aonde ele estava, ele pregava, calado ele pregava, falando ele pregava. E Jesus, e Eliseu, ele é a pré-figura de quem Cristo viria a ser. Interessante que um dos milagres que Eliseu faz, ele alimenta 100 pessoas. Ele faz um milagre lá e 100 pessoas comem. Fica todo mundo maravilhado com aquilo. E aí quando vem realmente a revelação de Deus, é Jesus. Aí ele multiplica 5.000 pães. Aí ele arrasa. É a revelação daquilo que estava ainda encoberto e Deus já estava falando. Vai ser assim. Eu vou revelar a todos vocês o meu milagre. Não custa nada, é de graça. E é feito por amor. Não tem barganha nesse negócio. Não existe uma troca. A Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Por quê? Porque ele era o cara. E ele saiu e pensou com ele assim, se eu ficasse de pé do Senhor, seu Deus, e passará, eu achei que ele ia passar a mão sobre o lugar e me restauraria da lepra. Não são porventura Abana e Farpar, rios Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e ficou indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, porventura não farias? Quanto mais dizendo a ele, lava-te e ficarás purificado. Ele fica tão indignado que ele fala, poxa, de onde eu venho na Síria tem rios tremendos, lugares maravilhosos onde eu posso mergulhar, e ali seria digno de mim. Seria digno da minha altura, da minha posição, porque afinal de contas, eu sou um cara, eu não sou qualquer um. E a gente às vezes chega num determinado momento da nossa vida que a gente pensa que a gente realmente é alguma coisa. A gente realmente pensa que, não, eu alcancei. Às vezes a gente acha que um canudo, um diploma, um real a mais no bolso, diz para você quem você é. E a gente entra numa confusão, numa briga interna, onde o Espírito de Deus está falando assim, curve-se diante de Deus, curve-se diante de Jesus Cristo para que você seja transformado. Quebre a sua dura cerviz. A palavra de Deus fala que a gente tem dura cerviz, e a dura cerviz sabe o que é? É isso aqui duro, irmão, ó. E você não se curva, você não se rende. E Naamã, ele estava assim, indignado. E aí um outro servo dele chega para ele, Senhor, se ele tivesse te pedido toda a tua grana que tu trouxe, tu teria dado, não teria feito algo difícil? Faria. Por que não fazer aquilo que é simples? As coisas mais simples da nossa vida são as que vão causar mais efeito. Você já me ouviu falando isso, e vai me ouvir o resto da vida. As coisas mais simples são as coisas que causam mais efeito em nossas vidas. O levantar de mão para receber a Cristo, o deitar nas águas, leva você para lugares que você nem sabe onde você vai estar um dia. As coisas mais simples, elas revolucionam a sua vida espiritual, financeira, material, conjugal, ministerial. As nossas posições enquanto cristãos, quando a gente quebra a dura cerviz, leva nós para lugares aonde a gente jamais poderia imaginar que a gente fosse estar. Grandes coisas acontecem quando você se dobra diante de Deus, quando você reconhece o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, e isso se torna algo real. E aí ele, com muito custo, eu quero crer que ele estava ali diante de muitos homens, porque ele não andava sozinho, com toda a riqueza do lado dele, e o profeta nem recebeu ele, e ele está diante de um rio podre, um rio sujo, imundo, aonde aparentemente, se ele mergulha ali, ia deixar a lepra dele pior. Às vezes, irmão, você está vivendo um deserto, uma guerra, uma luta, uma dificuldade, uma situação de relação, um negócio, não prospera, não vai, não anda, tudo travado. Aí Deus fala assim para você, ó, nessa sua luta, desce mais, você ainda não desceu tudo que tinha para descer. Aí você, mas eu já estou. Quem nunca falou, só faltava mais essa acontecer comigo? Quem nunca aconteceu isso, levanta a mão, irmão.
nós vamos ver um arrebatamento na hora aqui. Bom, sabe aquela coisa assim? Você pensa, não vai acontecer, não, aí acontece. Acontece. Você fala assim, não falta mais nada acontecer comigo. Aí acontece mais umas 3, 4 coisas, aí você fala, né? Normalmente, às vezes na vida da gente, quando a gente pensa que está tudo tranquilo, e aí vem um deserto, vem uma luta, e aí Deus está falando, é melhor que você, nesse momento, aonde você está, você termine de descer, porque é aí que eu vou começar a falar com você. Sabe, eu penso aqui conosco, Naamã foi um bom exemplo. 2 Ricardo 4:8. Você não falar que eu estou adulterando a palavra. Deus deixa para responder algumas coisas no momento em que você se curva, no momento em que você desce, no momento em que você mergulha, no momento em que você fala assim, agora é só Ele mesmo. Não resta mais nada nem para você se agarrar. Eu ontem estava contando uma história e relembrando de algumas questões da nossa vida, que parecia que tinha coisas que não poderiam mais acontecer. E acontecia. Coisas que a gente achava que não tinha mais para onde descer, né? E conseguia. Deus sempre dá um jeito de fazer você descer um pouco mais. Deus sempre dá um jeito de deixar você numa condição onde você fica maleável, mole, para Ele fazer, agora eu consigo moldar você, agora eu consigo formar você de novo. Naamã, ele estava em crise, porque afinal de contas ele não estava passando nenhuma grande luta, aparentemente, mas ele tinha uma área da vida dele que era a saúde, que estava comprometida. E quando a saúde fica comprometida, parece que tudo fica comprometido. E ele não queria mais descer. Ele estava em crise. Deus levanta um servo para poder falar com ele e ele poder descer. Eu queria pontuar com você aqui algumas coisas antes de eu falar dos servos, que foi os mergulhos que ele fez. Eu separei alguns tópicos aqui que eu penso que é importante. No verso 14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus. Pois a gente segue. Eu separei como um primeiro mergulho que todo cristão precisa ter, que desafiou Naamã e desafia nós, é justamente o amor. Como é difícil a gente amar. Como é difícil a gente ter amor, né? Não só um pelo outro, mas pelas situações. Como é difícil a gente exercer amor num mundo onde tudo conspira para você não amar ninguém. Tudo conspira para você ficar desconfiado. Não confio ainda nisso aí. Não estou à vontade com essa situação. É porque você tem medo de amar. Você tem medo de pagar o preço, você tem medo de se entregar, e você tem medo de sofrer. E na ânsia de se proteger, você se fecha. E quando você se fecha, você deixa de dar espaço de viver o pleno e o absoluto. A beleza de amar e ser amado. De amar o próximo quanto a si mesmo. Eu separei um versículo aqui que está no livro de 1 Coríntios, onde define bem o amor e é o tema dos casamentos que a gente celebra. Que diz assim, amor é sofredor. Amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Naamã precisava descer. Ele precisava desse mergulho na vida dele. Ele precisava saber que ele precisava amar e ter no coração dele o preço que deveria ser pago, dele respeitar aquele momento, pagar um preço de amar ao próximo como a si mesmo. A definição aí, a mais bela definição de amor, diz para nós que o amor é uma ação. Envolve emoção, envolve sentimento, mas é atitude. E se você quiser ser curado na sua vida, você vai ter que passar por esse mergulho também. Você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que se render. E a gente vai esbarrando e eu fico pensando naquele homem. Devia ser um homem grande, forte.
afundando num rio mal cheiroso, podre, fazendo aquele primeiro mergulho, e eu fico pensando, imaginando o que vinha na cabeça de Naamã, e os servos dele contando, lá vai ele para o segundo, e eu separei como segundo a obediência. Como é difícil obedecer, né, irmão? Como é difícil obedecer. É muito difícil a gente obedecer. Eu aprendi que obedecer não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer fazer. Porque o que você não quer fazer e você faz, isso é obediência. Fazer o que você quer fazer, irmão, isso não é obediência, é conveniência para você. Deus procura filhos obedientes. Aliás, a desobediência fez Satanás cair. A rebelião no coração dele. Então, se você é filho e está aqui, obedeça a seus pais. Maior favor. E se você não está com seus filhos, você está sozinho aqui, você está só com seu esposo, vou dar uma recomendação para você. Obedeça a palavra de Deus. Tenha respeito por aquilo que Jesus fez na cruz. Você não foi achado, você foi escolhida. Escolhido e escolhida. Deus olhou para você e falou assim: você é minha filha. Você, para alguns, não tem valor. Talvez até para as relações que você teve no passado, não valorizaram. Mas eu valorizo você. E obedecer vai produzir em você transformações. Porque quando você aprende a obedecer, você não obedece porque você tem lucro. Você obedece porque você ama. E essa é a crise. É a crise nossa. João 14, 23, Gaze. Para eu não me estender. João 14, 23 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele uma morada. Faremos nele morada. De novo. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai a amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Se você me ama, você vai me obedecer. Eu vou vir para ficar em você. Vou fazer morada em você. E vou te resgatar. No momento certo, na hora certa, a obediência vai fazer toda a diferença na sua vida. Entre você, aqui comigo, deixa o Espírito Santo ministrar. Entre você sacrificar e você obedecer, escolha obedecer. Porque é melhor você obedecer. É muito melhor você obedecer do que você tentar sacrificar. E Naamã, ele devia estar nessa crise, porque o servo virou para ele e falou: Senhor, se fosse uma coisa difícil, tu teria feito. E ele parou para pensar nisso e ele, foi para o segundo mergulho, falando: eu preciso obedecer. Ainda que eu não goste, provavelmente ele já estava sentindo aquele cheiro horrível, aquela sensação angustiante de: será que tudo isso realmente vai dar certo? E qual de vocês nunca pensou: será que realmente tudo isso aqui é verdade? Será que realmente esse cara está pregando e existe um céu? Será que realmente existe um inferno? Isso não é um conto da carochinha? Será se é? Não é assim que o pessoal fala? Será se é mesmo? O diabo, ele sempre vai colocar em nossos corações dúvida, porque ele espera que você não creia naquilo que é a palavra de Deus, é a obediência. Ele sempre vai ter, olha só a estratégia, falei aqui na quarta-feira uma coisa e cabe para agora. O que o diabo quer não é que você não faça, ele quer que você faça pela metade. Porque quando você faz pela metade, você não dá a glória a Deus. Você fica naquela zona morta, zona neutra, aonde você mas não é, faz, mas não faz, né? Parece, lembra do Denorex? Acho que só o mozinho lembra. Tadinho do mozinho, eu preciso arrumar um outro aqui. Parece, mas não é, Denorex, era um produto, né? Para cabelo, né, mozinho? Shampoo para caspa. Shampoo para caspa? Denorex.
É. Amém. O terceiro mergulho que ele fez foi o da paz. Esse mergulho estava começando a produzir nele paz. E como é importante para nós, como é importante no momento de dificuldade, no momento de luta, a gente encontrar paz, né? Outro dia eu estava falando aqui, ministrando aqui, falando assim que quando Jesus chega no meio dos discípulos dele, ele já estava ressurgindo, os discípulos todos escondidos e com medo. Ele chega e fala: paz seja convosco. É isso. Coloca para mim, Gazi. Lucas 24, 36 e 37. Ele diz assim: e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, tudo com medo, morrendo de medo da situação que eles encontravam, andando com Cristo, e de repente ele some, morre, o mestre some, desaparece, e fala: agora eu estou sozinho. Eles estavam o quê? Atemorizados, com medo, cansados, e falando: e agora, o que vai ser de mim? Aí Jesus fala: paz seja convosco. O ambiente pode ser de guerra, o ambiente pode ser de luta, o ambiente pode ser de dificuldade, mas dentro de você deve haver paz. Naamã precisava compreender isso a duras penas, porque ele estava ali sofrendo e falando: de novo vou descer. E ele desce para ele poder começar a receber dentro dele, que mesmo diante das peles dele balançando e daquela enfermidade que assolava ele, ele precisava encontrar dentro dele paz. Se você não conseguir perceber isso, você vai estar sempre escravo da situação que persegue você. Jesus, quando ele vem tratar conosco, ele não vem tratar no momento em que as coisas estão indo muito bem. Deus vem tratar conosco em momentos difíceis. É onde Deus mais fala, irmão. É no deserto, é na dificuldade, na luta, onde Deus dá mais direções para nós, porque Ele quer produzir em você. Tenha paz. Porque foi resgatado, você foi comprado, você foi pago. E é difícil para nós, até como quarto mergulho, pensar nesses momentos ter esperança. Porque a esperança é uma coisa que, poxa, como é que eu vou ter esperança diante de tanta dificuldade? E eu fico pensando, é muito importante você ter esperança, porque se você não tiver esperança de nada, irmão, você está morto. Se você não esperar nada da sua vida, você está morto. E que vontade você tem de vibrar nesse mês, que vontade que você tem de vibrar na sua vida, no seu matrimônio, no seu casamento, nas suas relações, no seu trabalho, na sua universidade. Você tem que ter esperança, irmão. Isso tem que bater forte dentro de você, porque senão você vai ficar, né? A Bíblia diz assim que Deus não poupou nem seu próprio filho. Romanos 8, verso 31, 32, diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? No 32 ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Você acha mesmo que Deus, se Deus é por nós, e quem se levantaria contra nós? Deus não poupou o seu filho querido, amado. Você acha mesmo que Ele não vai entregar na sua mão todas as coisas que você necessita? Não andais ansiosos por coisa alguma. Não é isso que diz o texto? Não precisamos se apegar na palavra de Deus e trazer ela para dentro de nós como remédio. Tem hora, irmão, que não dá para você tomar dipirona. Tem hora que você tem que falar assim: eu recebo a cura de Deus na minha vida. Eu recebo a restauração do Senhor. Assim como Ele é, eu sou na face da terra. E a graça, irmão, a graça, que é o favor imerecido, que está no livro de 2 Coríntios 12, 9, é o quinto mergulho. É um favor muito imerecido que todos nós não merecemos. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aonde o poder de Deus se aperfeiçoa, irmão? Onde
a fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Engraçado que tem algumas pessoas que ao longo da história falavam assim: tal dia, tal dia, tal dia, nunca mais vou esquecer dessas ministrações. Aí eu falei: rapaz, era o dia que eu estava podre. Os meus piores dias. De deserto, de incredulidade, de perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Lá em Santos, aqui. Não é na fraqueza que Deus faz? Deus estava olhando para você e dizendo assim: ó, eu estou olhando bem para você e eu estou vendo a sua fraqueza. Só que você precisa sair desse lugar sabendo que é aí que eu vou fazer. Foi para Gideão, né, amor? Gideão. Gideão tá lá e Deus fala assim, Deus fala com ele: vai, Gideão. Aí Gideão fala: não tenho força. Eu tô mal, eu não consigo. Ele estava escondido, né, fazendo uma outra coisa em outro lugar. Aí Deus fala para ele assim: vai nessa tua força. Como assim? Como assim vai nessa tua força? Vai nessa força que você tem aí mesmo, eu não preciso de outra. Deus não está preocupando se você está muito fortificado. Deus está querendo dizer para você assim: Naamã, vai aí nessa tua força. Vai aí, pode ir nessa aí mesmo. Porque nunca vai ser por você. Nunca vai ser pela nossa habilidade. Nunca vai ser, sempre vai ser pela graça. E Naamã não estava entendendo isso. Eu vou ter que descer. E às vezes a gente também não está entendendo que é nesse momento em que Deus começa a operar em nós convicções daquilo que Ele nos chamou. E a fé é o 6º mergulho e é uma coisa importante para todos nós. 1 João, capítulo 5, verso 4, a fé que vence o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. A igreja do Senhor foi levantada para nadar contra. Irmão, não está escrito que vai ser fácil. A Bíblia diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, fé é crer em tudo aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Amém? Não estou vendo, mas eu creio. Então, irmão, se apegar nisso e andar, você tem que ter muita fé para você só se apegar nisso e já andar. Porque você não consegue ver o que está na sua frente, mas você sabe que existe um caminho em que Deus está falando para você: vai nessa tua força, vai nessa tua fé. A fé, essa é a fé que vence o mundo, e você fica: vou, não vou. Aí você se anima, daqui a pouco você, dá um passinho para trás, um passinho para frente, e Deus está falando: tenha fé, tenha fé. Tenha fé naquilo que você não vê, tenha fé no que eu fiz. Eu não poupei nem meu filho, por que você acha que eu abandonaria você no meio do caminho? Naamã devia estar já, meu Deus, falta só mais um, e Deus falando, sacudindo ele, dizendo: vai. Não é a sua grana, não é o seu dinheiro, não é as vitórias que você teve na terra, não é nada disso. Minha graça. Glória a Deus, aleluia. É a minha graça que está aí na sua vida. E o bom de Deus nos olhar aqui é justamente saber que aquilo tudo estava produzindo em Naamã temperança. 2 Pedro, não sei se você marcou, você viu aqui do lado, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, do 5 ao 10. Olha só o que a palavra de Deus diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue: pois aquele que não há
estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Ele vai falando, olha, da sua fé, você vai para a sua perseverança, a caridade, isso. Todas essas coisas vão produzindo em nós convicção daquilo que Deus realmente fez. Eu fico imaginando que a última vez que esse homem sai da água, ele não só sai com suas carnes purificadas, como diz o texto, mas ele sai com o entendimento, tudo isso que eu fiz é de Deus, e eu não queria fazer. Eu acho que essa é a pior convicção que eu e você poderíamos ter no final da vida, e é por isso que Deus está falando no seu coração hoje. Esse é o tempo de você saber de que tudo que você está envolvido é Ele. É Ele que chamou, Ele que convocou você, Ele que disse para você estar aqui, foi Ele quem falou para você ir, é Ele quem mandou você se envolver, é Ele quem pagou a sua conta, é Ele quem te dá o cliente que você recebe, é Ele quem fez você passar, é Ele quem dá as bênçãos, é Ele que trata na sua casa, é Ele que cura seus filhos, é Ele. É melhor entender isso agora do que chegar no final da vida e falar, puxa, se eu soubesse disso tudo antes, eu teria vivido a plenitude do Evangelho. Eu falo para Deus, eu quero viver isso agora. Esse é o melhor tempo para eu viver essas coisas. Sabe, interessante é que Naamã sai disso, mas ele ainda sai com algumas questões na vida dele que precisavam ser resolvidas. A outra é ele, e o texto diz isso, deixa claro. Verso 15 diz assim, ó, então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, devia estar feliz da vida, né? E pôs-se diante dele e disse, eis agora que sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. O que produziu isso na vida de Naamã? Produziu uma coisa que tem produzido na nossa vida, e é uma convicção que você já tem, e você ainda está titubeando nela, que é, realmente só há um Deus. Ele volta, porque o texto diz que quando o senhor dele, o rei, ia buscar a outros deuses, ele estava junto. E ele volta dizendo, não, só existe um Deus. É o Deus desse cara aí. Esse cara que não quis nem falar comigo. E dessa vez é interessante que Eliseu sai para conversar com ele. E ele fala assim, ó, ele está tão agradecido que ele quer dar ele trouxe uma grana aí de oferta para você. E Eliseu, não quero. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou ele para que aceitasse, mas ele recusou. Eu não quero. Eu não preciso da sua grana. É a coisa mais difícil de se compreender diante de um Deus, para nós, que faz as coisas de graça, que nos resgatou. Não tem como pagar. Não tem como a gente falar assim, olha, como é que eu retribuo? E às vezes a gente quer um caminho mais curto. E o melhor caminho que Deus está dizendo para nós é justamente a gente ajoelhar no nosso deserto e buscar ouvir o que o Espírito está falando para nós. Porque o que o Espírito Santo falar para nós é isso que você precisa fazer. É no meio da guerra, é você ouvir as coisas que são mais simples. E eu quero destacar aqui essa jovem. Lembra a menina lá do verso 2? Passa desapercebida essa menina, mas o texto diz assim, né? No verso 3. Verso 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A gente passa desapercebida essa menina, mas olha para pensar. O rei da Síria, essa menina era escrava. Ela foi capturada por Naamã. Naamã foi lá e resgatou. Provavelmente ela viu
ela deve ter visto a família dela sendo morta, na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, essa menina viu se despedindo do pai e da mãe, sendo arrastada como prisioneira para trabalhar na casa de Naamã. Essa menina era uma escrava. Ela já sabia que o resto da vida dela, ela estaria na condição de escravidão. Ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais para onde ir. Ela podia até ficar vibrando com a desgraça de Naamã, falando: ei, agora tu vai pagar. Não é assim? Agora tu vai ver. Ah, caiu um dedo, bem feito. Ah, caiu outro dedo, não pode mais fazer joia. Pronto. Tomara que caia tudo. Essa menina podia ter falado o que quisesse, né? Ela podia ter pensado, ficado quietinha. O que ela fala? O que ela diz? Meu Senhor estivesse na presença do profeta de Israel, ele seria curado. Vai lá que você vai ser curado. A história fica melhor por causa dessa menina. A história fica melhor por causa de servos. Pessoas vis, a gente não dá conta. A gente, isso aí. Mas são as coisas pequenas dessa terra que confundem os sábios, não é isso que a Bíblia diz? As coisas vis, as coisas desprezíveis, as coisas que não têm valor algum, são as coisas que confundem os sábios. Jesus era esse cara, irmão. Ele veio dentro de um contexto de, politicamente falando, economicamente falando e politicamente falando, terrível. Terrível. Ele sai, o Senhor, o Rei dos Reis, no meio da confusão, ele com 30 anos, ele começa o ministério dele, pregando, anunciando uma palavra que confrontava. Ele era um Zé Ninguém para muitos. Nós vamos ler isso. Isaías profetizou isso. Mas essa menina, irmão, ela tem dentro do coração dela os ensinamentos do povo de Israel, onde o perdão, presta atenção, onde o perdão muda uma história. Ela fez um homem, com a atitude dela, ela fez um homem que cuidava de milhares e milhares de outros homens, se prostrar diante do único Deus. Só com a indicação dela, com o perdão dela, e certamente todos aqueles que serviam Naamã, ficaram olhando. Agora esse homem não vai mudar mais. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, se tornou nada diante de Deus. Tudo que nós somos, todos os nossos valores, todas as nossas propriedades físicas, intelectuais, ou de qualquer tipo de ordem que você possa imaginar, não representa nada diante de Deus. Como se não bastasse um outro servo, quando Naamã fala: eu não vou entrar nessa água. Quem é que fala com ele? Um outro servo. Não é nem mencionado o nome. Senhor, se te pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Ele certamente faria qualquer coisa. Então, chamou ele de pai. Pai, desce, mergulha, termina de descer. Ele foi obrigado a ouvir os servos. E às vezes a gente não quer ouvir os servos. A gente quer ouvir as pessoas que têm fama, as pessoas que podem patrocinar um emprego para nós, e a gente está querendo dar valor a quem não tem valor. A gente quer celebrar quem divide igreja, em vez de celebrar quem está vivo. Aonde nós vamos parar? Às vezes a gente quer celebrar quem não vai fazer nada por você nunca, mas o que Cristo fez na cruz, o preço que foi pago, a gente não celebra. Jesus era um servo. A palavra de Deus diz assim, abra lá. Isaías 43, verso 10. Isaías 43, 10, filho. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois
de mim nenhum haverá. Segue. Até o 13. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Segue. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Já sabe, né, de onde eu tiro esses dois textos que a gente... Foi Ele quem resgatou, foi Ele quem salvou, foi Ele quem trouxe nós para cá, foi o sangue dele que foi vertido na cruz, o sangue de Cristo, o Filho de Deus, que não poupou, Jesus, o nosso Salvador. A Ele, honra, poder, glória e autoridade e domínio sobre todos nós. O resgate foi feito por Ele, a Ele, sempre a Cristo Jesus. O texto diz lá em Isaías 53, que ele era desprezado. É capaz de Jesus estar sentado do teu lado e tu falar, cheiro ruim. Era desprezado, ninguém dava valor para ele. A Bíblia diz assim, o mais rejeitado entre os homens. Como assim? Era o mais rejeitado, porque ele era qualquer um. Ele era experimentado no trabalho, ele não fazíamos dele caso algum. Diz o texto que, homem de dores, ele era cansado, devia trabalhar muito, experimentado nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Não tinha beleza, ele não tinha nada que atraísse. E às vezes nós estamos gastando tempo com coisas que parece que nos atraem. Sabe aquele negócio que você acende para atrair mosca e você fica indo para lá? As moscas vão tudo indo para lá, e vai só morrendo, porque está procurando ainda algo que brilhe, algo que chame atenção, algo que convença, algo que seja real. Não falamos domingo passado, irmão, o coxo pode vir a andar aqui, o cego, o testemunho da mulher, o outro testemunho, a coluna que voltou para o lugar, o outro que conseguiu dormir, a outra que veio falar para mim, pastor, 4, 5 negócios explodiram na minha vida. Tudo bem, isso é mérito do Senhor na sua vida, é misericórdia dEle, mas quem você é o que vale para Ele. Guarde bem isso no seu coração, irmão. Não fizemos dele caso algum, mas foi ele que resgatou. O sangue dele que está sobre a sua vida. O sangue do Senhor Jesus Cristo. O carpinteiro. O carpinteiro. Eu estava escrevendo e ouvindo um texto que diz: esse é o som do carpinteiro batendo na tua porta. Não é isso que diz a canção lá dos irmãos? Um homem simples que está chegando para você e falando: deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu entrar na sua vida. Fala comigo só um pouquinho. Conversa comigo. Eu tenho amor por você. Ainda que você não me perceba, ainda que você não me veja, ainda que você não me sinta, ainda que você ache que o mundo é bem diferente daquilo que está sendo dito e pregado, fala comigo, filho. Deixa eu mostrar para você quem eu sou. Deixa Deus mostrar para você quem Ele é. Naamã aprendeu isso da pior maneira possível. Depois que ele aprendeu, ele testemunhava: só há um Deus em Israel inteiro. Ele aprendeu.
nós possamos aprender a reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. O sacrifício que traz sobre você vida eterna. Não é só uma bênção para essa semana, mas vida eterna. Eternidade. E eu sonho com esse momento. Vai ser o dia em que que nós vamos adentrar, e eu espero que todos nós sejamos arrebatados, entrando no céu dos céus, e a gente vai ver a glória de Deus. A gente não vai dar atenção para as coisas que estão à nossa volta, porque só me interessa falar com o Rei. E dizer, vai ser Deus assim aqui no céu. Como o Senhor me amou sem eu ter te amado. Fui escolhido. Cristo, nosso Deus, o Senhor Jesus, morreu por amor a você. Se for necessário, mergulha, que você vai sair daí melhor. Amém? Feche seus olhos. Bora lá, louvor. Rapidinho. Foi o que o Senhor fez. Foi por isso. Por isso que a gente está aqui. Por aquilo que eu jamais poderia pagar. Eu jamais poderia negociar. Eu jamais poderia dizer. E o Senhor me resgatou. Andar nos teus caminhos é um privilégio. Eu agradeço por poder pregar a tua palavra, por poder falar em teu nome. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, colocar aqui esse povo diante de ti. Esse povo que tem nos ouvido, povo que paga o preço, povo que chora às vezes, povo que se alegra, povo que celebra, povo que paga a conta. Muitos aqui pagam a conta. Povo que faz o papel do irmão mais velho, esperando aquele que ainda nem chegou, mas nós estamos aqui com a porta aberta. E assim nós vamos manter ela aberta. Para aquele que vai chegar ainda. E nem sabe que existe um preço. Quando ele chegar, a gente quer que ele sente na primeiro lugar. A gente quer honrar quem não é. O Evangelho, irmão, o Evangelho é a contramão de tudo que você está vendo nesse mundo. É a contramão. Para isso, Deus quer que você ande em fé. Deus espera que você tenha olhos espirituais para você andar em ambiente de sobrenatural, ambientes onde Deus está. Para isso, Deus quer que você pare de olhar o mundo e pare de achar que o mundo vai celebrar quem você é. Parar de achar que as pessoas vão... Não, tem que ser igual a Ilha de Caras aqui. Porque assim eu vou ser notado. Porque você ainda, quando você tem esse pensamento, você está falando, eu não tenho valor. A vulgaridade acaba abraçando você. Você desvaloriza o sacrifício da cruz. Quando a gente abre mão, irmão, eu fico pensando, quando a gente abre mão de celebrar o nome dele em momentos oportunos, a gente nega a nossa fé. Mas o bom é que não cai raio na cabeça, não é verdade? E Deus está lá, de braços abertos, dizendo, você é meu filho, eu continuo esperando você de volta. Eu continuo esperando você voltar para mim. Eu continuo esperando você dizer que me ama. Que por amor de mim você está disposto a pagar o preço que for. Que a breve vida que você vai ter nessa terra vai ser para glorificar o meu nome.
E quando tivermos face a face, a festa vai ser grande. Eu tenho certeza que Deus vai encher você de abraço e de beijo e dizer para você: como eu te amo. Como eu te amo. E a gente tem tentado e testado esse amor, achando que a longanimidade de Deus é infinita, achando que Deus não pesa aqueles que realmente estão caminhando. Elias, ele fez um papel difícil, como eu falei aqui. Ele fez um papel que seria o de João Batista. Teve que ser duro, teve que falar ousadamente, teve que apontar dedo, teve que esculhambar, teve que chegar junto, dar no meio, igual a gente diz aqui, sem misericórdia. Mas Elias, ele precedeu Eliseu, que era um cara mais amoroso, que era um cara mais de relacionamento, um cara que considerava muito mais as coisas. E Eliseu estava dizendo para nós assim: vai vir um aí, que tudo que ele fizer para vocês vai ser algo gigantesco. Vai ser muitas vezes maior do que aquilo que vocês estão vendo. E esse sacrifício, ele foi perfeito. Foi o sacrifício da cruz, para que a gente pudesse ter a vida que nós temos hoje. Para você ser beneficiado com tudo que está à sua volta. Desde aquilo que você come, até aquilo que você veste, até aquilo que está debaixo do governo das tuas mãos. É o benefício da cruz. Se você puder perceber isso, a sua relação com Ele vai ser outra. Você vai valorizar quem tem valor. De fato, o Senhor Jesus. Amém? Fique seus olhos fechados. Adore ao Senhor.